vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7. Então, hoje vamos iniciar uma série de estudo na carta, nessa epístola de Paulo a Timóteo. E nós vamos hoje fazer aqui uma pequena introdução, e começando no capítulo 1 até do capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Então, vamos estudar essa carta, cheio de princípios para a vida cristã. Além de ser uma carta pastoral, ela é uma carta prática para a vida cristã. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, pedimos a sua graça para esse momento de estudo da sua palavra, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos ilumine para entendermos e conduzir nossas vidas segundo a sua palavra, Deus. Que nós sabemos que toda a sua palavra ela é viva, que ela é poderosa, que ela transforma pecadores que se voltam para a sua palavra e conseguem perceber à luz da sua palavra suas lutas, seus pecados, e assim se confessam e vivem um padrão do Senhor. Nos abençoe nessa noite, abençoe os nossos irmãos aqui, que cada um possa compreender. Muito obrigado, Pai, por esse desafio, e o que eu te peço é graça, para que o Senhor me conduza nesse ensinamento, e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida também, e de todos meus irmãos, onde nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, essa epístola, nós podemos chamar ela de carta ao jovem Timóteo. Muita gente olha para essa carta, eu mesmo muitas vezes fui desafiado a ler essa carta na perspectiva da minha vocação, do trabalho pastoral. E aqueles que almejam o ministério, essa é uma excelente carta. Mas essa carta ela não ensina sobre a vida pastoral, mas ela ensina também sobre vida cristã. Então, nós podemos dizer que ela é uma carta pastoral, mas também uma carta eclesiológica, que ela trata a vida da igreja, a vida das pessoas. Então, é uma carta que Timóteo recebe, mas ele vai aplicar dentro das necessidades da igreja, lá da igreja no qual Timóteo ele estava ali, a igreja de Éfeso. Então, deixa eu falar um pouco aqui sobre a ideia das cartas, das epístolas, que era naquela época, no mundo grego-romano, eram os meios mais comuns de comunicação. Diferente hoje, que você vê que nós temos as redes sociais, a internet,
um dos principais meios de comunicação hoje, o celular móvel. Mas naquele tempo não existia nada disso e as cartas eram o principal meio de comunicação daquela época. E havia dois tipos de cartas, existiam aquelas que eram mais formais e aquelas que eram mais informais. As cartas que eram essas correspondências mais formais tratavam de negócios, de assuntos do governo e questões mais nesse sentido. Mas havia as cartas informais, muitas pessoas tratavam as suas relações familiares, relacionamento, através também de correspondências, como essas cartas. Então, a carta naquela época, a epístola, era um meio de comunicação muito importante. Os escribas, eles eram pessoas capacitadas, eram profissionais das escritas, e eles faziam isso muito bem. Era o seu trabalho, escrever, e eles eram pessoas capacitadas para fazer isso, para justamente usar esses meios, esse meio de comunicação para levar os seus ensinamentos e muitas outras coisas. Mas existiam aqueles também que também, como eu disse, que eram os informais, que eles também se utilizavam desse meio. Quando nós olhando até pela carta e as cartas que Paulo escreve, naquela época a carta ou a epístola, elas tinham uma estrutura muito comum, não como as de hoje, né? Aquelas que no nosso contexto, mas a estrutura dessas cartas havia primeiramente uma identificação do autor, algumas coisas parecidas com a nossa realidade. Mas as cartas naquela época era muito comum, havia uma identificação do autor. Você pode olhar aqui no primeiro versículo, Paulo já inicia a carta se identificando, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e depois era muito comum, olhando para a estrutura dessas cartas, além de se identificar, eles colocavam suas qualificações, a sua qualificação. Nesse caso ele disse apóstolo, Paulo, apóstolo, era a sua qualificação. Também havia, logo em seguida eles colocavam o destinatário. Você olha no versículo 2, que ele vai logo direcionando a pessoa, né, que ele está enviando a carta. Nesse caso era Timóteo, e ele envia essa carta. E depois havia dois tipos de voto, havia um no início e um no final. Esse primeiro voto era justamente a saudação, e no final ele fazia uma espécie de conclusão com um voto, fazia novamente um voto. E no meio da carta havia o conteúdo da carta, era o assunto no qual a pessoa queria falar, né? E deixar claro o que ele queria, o motivo pelo qual ele queria escrever essa carta. Então essa era a estrutura, e Paulo ele se utilizava desse meio que era o principal meio de comunicação naquela época. Hoje não, com certeza seria mais fácil, porque essas cartas, até chegar ao destinatário, demorava tempo, né? E tinha muitas dificuldades nesse sentido. Hoje não, nós temos a rapidez da internet. A internet realmente ela revolucionou o mundo, porque rapidinho nós estamos em outro lugar. Rapidinho nós obtemos muitas informações, nós passamos muitas informações. Mas nesse caso, Paulo, naquela época, era como se fosse hoje os meios que nós utilizamos. E esse meio forte eram as suas cartas. E elas tinham uma autoridade muito grande, principalmente quando Paulo escreve as suas cartas. Então, a carta, nós vamos olhar no primeiro versículo, ela inicia uma carta que Paulo vai direcionar a Timóteo. Ela inicia com a apresentação do autor. Quem é o autor? Paulo. Há algumas discussões, alguns acham que Paulo não escreveu essa carta, alguns acreditam que foi alguém utilizando o nome de Paulo para escrever essa carta, sabendo que teria maior autoridade nesse sentido, mas é muito comum
a todos os estudiosos, até os historiadores, acreditar que foi Paulo, sim. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu zeloso, né, antes da sua conversão, perseguidor, e nós sabemos da história que Paulo, a sua conversão aconteceu no caminho de Damasco, quando justamente ele levava cartas de recomendação para prender os cristãos e até matá-los. Então, Paulo usava também dessas cartas para perseguir o cristianismo, para perseguir os cristãos. Então, você via essas cartas vindo lá de Roma, você via para ele como um documento e dava-lhe autoridade para perseguir os cristãos. Então, aqui no início dessa carta, ao estudar a carta de 1 Timóteo, nós vamos perceber logo que Paulo fala as duas coisas sobre si. Primeiro, ele diz que ele é apóstolo de quem? Apóstolo de Jesus Cristo. Embora a carta tenha sido direcionada aos cristãos, ele usa desse título de apóstolo de Jesus Cristo justamente para dar mais força a essa carta. Ele não era um discípulo qualquer, ele era apóstolo de Jesus Cristo. E, embora a carta tenha se direcionado a Timóteo, os cristãos de Éfeso ficaria a parte de todo o assunto. Não era uma carta que chegaria nas mãos de Timóteo e simplesmente ele ia ler essa carta e pronto, fechava a carta e pronto. Mas a carta, ela tinha um propósito muito maior. Era direcionar a igreja ali, principalmente a igreja em Éfeso, que era um conjunto de igreja nos lares, pessoas que se reuniam, não havia um templo como esse, um local específico, mas eram várias pessoas que se reuniam nessas localidades e que se tornava ali a igreja em Éfeso. Então essa carta, ela deveria ser lida para toda a igreja. Não é uma carta pessoal, não, é tua, Timóteo, só é sua, só você abre, só você lê, só você vai saber. Não, no entanto que essa carta chegou até a nós também. Então a carta, ela era base de autoridade de Timóteo para conduzir aquela igreja. Quando ele lesse essa carta e olhasse quem escreveu, Paulo, e quem era Paulo? Não era uma pessoa qualquer, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele inicia essa carta falando dele mesmo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso justamente para dar mais força, autoridade, para que Timóteo tivesse uma fonte de autoridade assim muito grande, para dizer, não foi uma pessoa qualquer que nos escreveu, como nós devemos conduzir aqui a igreja do Senhor. Foi o próprio apóstolo Paulo. É por isso que ele se apresenta como apóstolo. Ele foi nomeado assim como representante de Cristo, como apóstolo. Paulo, ele teve, depois da sua conversão, justamente ali no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele teve um encontro pessoal, porque essa era o perfil de um apóstolo, era o que caracterizava um apóstolo, era um encontro com o próprio Senhor e andar com Cristo. E Paulo teve essa experiência, não com os outros, mas com Cristo, pessoalmente. Ele esteve 3 anos no deserto, e ele passou algum tempo ali, eu não lembro agora a localidade, mas ele andou 3 anos com Cristo, recebendo toda a orientação, todos os ensinamentos, toda a doutrina, vindo da parte de Deus, para a pessoa de Paulo, através de Cristo. E por isso ele foi nomeado como um apóstolo, como representante. Então ele diz no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus. Pelo mandato de Deus. Então, nós sabemos que havia muito questionamento em relação ao apostolado de Paulo.
mas ele disse: olha, não foi os homens que colocaram as suas mãos ungindo, eu não fui ungido por mãos humanas, eu fui escolhido pelo próprio Deus, foi Deus quem me colocou aqui, foi Deus que me vocacionou, foi Deus que me chamou. E aí no próprio versículo 1 ele disse: pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, primeiro ele diz que recebeu o seu apostolado, não por mãos humanas, mas pelo mandato de Deus, e agora ele disse: meu Salvador, nosso Salvador. Deus não é apenas o autor da redenção, nesse caso, mas Ele é também o executor. Ele está reconhecendo: meu Salvador. Eu recebi esse mandato de Deus, o meu Salvador. E aí ele fala também no final do versículo, fala sobre a nossa esperança, que a nossa salvação, ela se baseia completamente na obra de Cristo, na sua morte e ressurreição. A nossa esperança é Cristo. A esperança do cristão é porque Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, o versículo 1 fala muito sobre o chamado de Paulo, sobre quem o colocou ali, e a autoridade que ele recebeu do próprio Deus, não foi ungido por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, para conduzir a igreja do Senhor, e agora enviar uma carta, com toda essa autoridade, como apóstolo de Cristo, nosso Salvador, aquele que realizou toda a obra em nosso favor, para a nossa salvação, e agora ele vai passar todas as instruções para Timóteo, para Timóteo conduzir todas essas instruções para a igreja do Senhor, no caso a igreja de Éfeso. Então o versículo 2 diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele agora declara a quem ele escreveu. Ele se apresenta como autor da carta, ele fala sobre a sua experiência com Cristo, a autoridade que ele recebeu do próprio Deus como apóstolo, e agora ele fala para quem ele vai escrever a carta, o destinatário dessa carta. E quem é ele? Timóteo. Ele declara para quem ele está escrevendo, para a pessoa, nesse caso, mas que o propósito maior é alcançar a igreja dele, do Senhor. Então, e ele inicia a carta como eu falei, dentro daquela estrutura das cartas daquela época, uma saudação. Ele disse: saudando a Timóteo com a graça e a misericórdia e paz. Nós sabemos que a graça era uma saudação muito comum dos gregos, e a paz era uma saudação dos judeus, e aí ele acrescenta mais a misericórdia de Deus. Então essas três palavras, elas são importantes e essenciais na vida de todo cristão: graça, paz e misericórdia. Nós precisamos todos os dias, assim como nós nos alimentamos, assim como nós precisamos do pão de cada dia, nós precisamos nos submeter a essas três verdades aqui: graça, misericórdia e paz. Nós precisamos de graça. Nós precisamos de graça. Deus já demonstrou a sua graça, mas nós precisamos de graça, porque nós não merecemos nada de Deus. E Ele sempre presta o seu favor por cada um de nós. Nós precisamos de paz, porque nós éramos inimigos, e agora nós temos a paz com Deus, e precisamos manter essa paz. E nós precisamos da misericórdia, para que a fúria, o juízo do Senhor não venha sobre as nossas vidas. Mas enfim, ele escreve a Timóteo. Timóteo, ele é filho de uma judia, Eunice. Ele é neto de uma mulher também que era crente. Essas duas mulheres foi que evangelizou Timóteo, tanto a sua mãe, Eunice, como a sua avó.
Lloyd, e ele conheceu a Cristo através dessas duas mulheres. E o seu pai, segundo os historiadores, ele era um grego. Nós não sabemos, eu não sei muito a respeito dele, mas ele era um grego. Mas o que nós sabemos é que ele foi evangelizado por essas duas mulheres, e essas mulheres já vinham da terceira geração de crentes da sua família. Então, Timóteo, ele morava em Listra, e aí na segunda viagem de Paulo, ele, ao ter esse encontro, quando ele teve esse encontro com Timóteo, então ele convida Timóteo para seguir com ele. E o versículo 1 diz que fala que ele era um filho na fé. Aliás, o versículo 2. Verdadeiro filho na fé. Não é que, nesse caso, Paulo evangelizou a Timóteo, como muitos dizem, meu pai na fé, né? Porque Paulo, ele fez todo o discipulado de Timóteo. Ele foi o tutor espiritual de Timóteo, nesse caso. E ele, quando ele disse, o meu verdadeiro filho na fé, é que houve outros colaboradores que andaram com Paulo, mas muitos deram para trás, alguns traíram a Paulo, e ele disse, esse é o meu verdadeiro filho na fé. Foi esse que caminhou comigo, foi esse que recebeu as minhas instruções, e hoje ele andou comigo. Então, foi a Timóteo que Paulo escreveu também a sua segunda carta, a segunda carta de Timóteo. E a primeira carta foi escrita, essa primeira carta foi escrita por volta do ano 62, entre o ano 62 a 64 depois de Cristo. A segunda já foi feita, foi a última carta de Paulo. A última carta que Paulo escreveu justamente na prisão foi a Timóteo. E aí, essa é a realidade quando ele diz que escreveu essa carta a Timóteo. Então, o propósito da carta, eu podia dar um esboço aqui de toda a carta, mas eu não vou me deter em dar todo o esboço, vou dar aqui pelo menos 3 assuntos principais dessa carta, que nós vamos tratar, como eu estou lhe dizendo, nós estamos aqui fazendo uma pequena introdução, tentando olhar o contexto da carta, para entender, o propósito dessa carta, em que contexto a carta foi escrita, mas assim, o propósito principal dessa carta, eu vou dizer aqui 3 propósitos. Primeiro, Timóteo tinha que fazer o papel de um apologeta. O que é isso? Um apologeta, ele combate as falsas heresias, as falsas doutrinas, os mestres que entram no meio do povo de Deus para ensinar coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então, a principal missão, nesse caso, de Timóteo, era conduzir aquela igreja a fugir, principalmente, dos falsos mestres, das falsas doutrinas, combater as falsas doutrinas. Por isso, quando eu li o versículo 18 a 20, diz assim, o versículo 18, este é o dever de que te encarrego. Isso aqui é a missão de Timóteo. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses, aí ele conta aqui, ele relata uns 2, mas há muito mais pessoas envolvidas, falsos mestres, dentro da realidade dessa igreja, ensinando coisas que não deveriam ensinar, que não era a sã doutrina nesse caso. E aí, Paulo, ele orienta a Timóteo a fazer esse papel, de combater. O seu maior desafio aqui é tirar esse povo de fora, do meio, se eles não se converterem, se eles não mudarem seus pensamentos, se eles não se voltarem para a verdadeira doutrina,
Então, seu papel principal é esse: combater as falsas doutrinas. Combater. Ele cita 2 aqui, nesse caso, mas havia muito mais falsos mestres ali, se aproveitando da oportunidade para ensinar coisas que não deveriam. Segundo propósito que eu posso perceber, que nós podemos olhar também nessa carta, tem muito mais, era preparar uma boa liderança para a igreja. A eleição ali dos diáconos, dos presbíteros, e Paulo tinha essa missão também, de estruturar a igreja com uma boa liderança. Homens que tinham uma conduta, homens que eram cristãos acima de tudo, porque todos esses princípios, todas essas qualificações, tanto de um diácono como de um presbítero, como de qualquer outro cristão. Muitas vezes nós olhamos para a liderança, mas o líder espiritual, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo, aí você olha para uma multidão de exigências, mas não consegue olhar para si mesmo. As mesmas exigências que você faz sobre a sua liderança, é a mesma que deve estar na sua vida. Não tem essa diferenciação, não. Agora, quando Paulo pede para dentro da igreja, é justamente os cristãos que têm um padrão de vida, uma conduta irrepreensível, que é a conduta de qualquer cristão. Você acha que uma conduta irrepreensível deve ser só para os líderes, e os cristãos não, podem viver de qualquer jeito? Não seria justo, nesse caso, uma exigência de um padrão tão elevado para a sua liderança. Claro, tem que ter, porque ele tem que ser um cristão, e você não, às vezes até racionaliza, ora, mas se o fulano tem essa debilidade, tem essa defeito, eu não posso ter. Está errado. O mesmo padrão que é para um diácono, que é para um presbítero, que é para um pastor, é para você também, é para a sua vida também. Se você olhar o perfil deles, é o mesmo que deve se encaixar na sua vida cristã. Não existe diferenciação entre um cristão e alguém que, claro, o que ele está dizendo é tomar o cuidado. Peguem cristãos que têm um padrão de vida que condiz com as Escrituras. Que você não perceba que essa pessoa, que você perceba que se essa pessoa é um cristão ou não. Então, o propósito da carta é isso, é justamente preparar uma liderança que tem uma conduta de um cristão cristocêntrico. Um cristão que tem uma vida piedosa, nesse caso. Então, primeira missão era ele fazer um papel de um apologeta, era ele combater as heresias e os falsos mestres. Segundo, preparar uma boa liderança para a sua igreja. E terceiro, instruir todas as classes de membros daquela igreja, todos, sem exceção, começando lá dos idosos, dos jovens, das viúvas, também dentro da liderança, tratando as questões dos ricos. Então, eram assuntos que muita gente olha, acha que essa carta não é só para pastor. Não, mas são assuntos recorrentes na vida da igreja como um todo. Claro que dentro dessa luta maior, era combater os falsos mestres. E aí nós podemos perceber que vamos ver isso, que dentro desse combate a esses falsos mestres, onde havia algumas práticas que não condiziam com as Escrituras, havia o legalismo, havia o misticismo, havia algumas filosofias, como o ascetismo. O ascetismo era um mal que reside no corpo. Havia um pensamento filosófico, e aí havia uma prática da automutilação. Eles tratavam isso com flagelação. Eles criavam alguns rituais, porque eles acreditavam que o corpo em si é mau. Em parte, eles realmente estavam certos. Mas não que esse mal que habita em nós
tinha que ser tratado dessa forma, dessa automutilação, dessa forma como eles tratavam o corpo. Não era assim. Então, essas pessoas, aqui, quando Paulo escreve essa carta, essas pessoas haviam se desviado da doutrina apostólica, lá da sã doutrina, que veio de Cristo, passado para os apóstolos e passado para as igrejas. E Paulo, ele ensinou isso muito bem, na sua primeira viagem, quando ele funda essa igreja, em Éfeso, ele está lá e ele ensina para esses irmãos toda a doutrina, toda a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Só que com o passar do tempo, Paulo agora está em outra região, e agora ele, com certeza, ele tem notícia de que havia muitos falsos mestres ali, ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas. Então, nós vamos trabalhar aqui, nos primeiros versículos, do versículo 3 ao 7, primeiro, a missão que Timóteo recebe. Segundo, o objetivo que Timóteo deve ter em mente em exortar esses falsos mestres. E terceiro, nós vamos perceber algumas características dessas pessoas, como elas viviam, como elas se comportavam no meio da igreja do Senhor naquele momento. Ok? Então vamos lá. Do versículo 3 ao 4, nós vamos falar da missão que Paulo dá a Timóteo. Uma missão nada fácil, para uma realidade que a igreja enfrentava, nesse caso. Versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que é o serviço de Deus na fé. Então aqui é a missão. Paulo, ele começa rogando a Timóteo: te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Então o desejo de Paulo era ir para essa igreja, só que quando ele passa nessa região da Macedônia, então alguns motivos o levam a ficar ali mais tempo. Então ele roga a Timóteo que ele permanecesse mais ali, justamente porque ele vai passar todas as orientações para Timóteo, para que Timóteo pudesse conduzir aquela igreja até a sua chegada, que era o intuito dele. E isso depois da sua primeira prisão. E aí, essa é a missão. E ele começa fazendo um pedido. E Paulo rogou a Timóteo para permanecer, para que Timóteo aceitasse, considerasse o seu pedido. É um rogo, é um pedido não assim de uma autoridade que eu sou apóstolo e você tem que ficar aí, não, mas é um rogo do tipo, Timóteo, fica aí, eu vou te passar todas as orientações, né, Deus, aquela coisa com muita paciência, com toda longanimidade, e pedindo, fazendo aquele pedido. E mesmo fazendo dessa forma, você percebe a submissão de Timóteo. Timóteo permanece realmente ali, sabendo que ele estava se submetendo a um apóstolo, uma autoridade de Deus, e ele não pensa duas vezes para aceitar, né, aquele desafio. Então, e o objetivo desse desafio era justamente admoestar algumas pessoas que estavam ensinando coisas que não condizia com a palavra de Deus. Ele diz assim, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. O admoestar aqui já é um pouco mais duro, é advertir severamente do erro.
Você tem que confrontar essas pessoas. O admoestar aqui é você corrija. É aquilo que ele vai dizer lá na segunda carta de Timóteo. Insta, quer seja oportuno ou não, pregue, fala, vá corrigir. Seja duro com essas pessoas. Não tenha medo. Admoeste elas. Você tem que confrontá-las sobre os seus erros. Isso é necessário. Porque elas estavam o quê? Fazendo o quê? Trazendo outra doutrina contrária à dos apóstolos. E a gente sabe que essa questão doutrinária é uma questão muito séria. Sempre foi, desde o início da igreja, sempre foi um problema e hoje não é diferente. A questão é que as coisas sempre vêm de uma forma muito disfarçada. Essa é um problema que entra no meio da igreja de uma forma muito sutil. E hoje existe um desprezo por aqueles que se aprofundam nas doutrinas bíblicas. Existem dois extremos. É uma realidade. Aqueles que ignoram, daqueles que estão se aprofundando nas doutrinas, aqueles que estão buscando o conhecimento de Deus através de ferramentas como a teologia, e porque muita gente ignora a teologia. Até um tempo atrás, eu não sei se hoje fala, que algumas pessoas diziam que teologia é coisa do diabo. E mal entende que teologia é um estudo sobre Deus. Quando você estuda teologia, você está se aprofundando ao conhecimento de Deus. Quem Ele é, a sua natureza, os seus atributos e o seu caráter. Mas hoje, não, essa coisa aí de estudar teologia só serve para debates. Claro que alguns usam o conhecimento para outras pretensões, com outras motivações. A gente sabe que existe. Mas também existe, eu acho muito perigoso também, alguém que diz, por isso que eu não estudo teologia, por isso que eu não vou atrás dessas coisas, estudar essas doutrinas. Cuidado. Então, eles percebiam que havia uma nova doutrina, uma outra doutrina. E essa doutrina que era ensinada era uma coisa assim muito indefinida. Era algo que não era tão claro, porque não estava de acordo com as Escrituras. Então, Paulo percebeu isso muito fácil. Timóteo também não teve dificuldade. O que Timóteo precisaria ali naquela igreja realmente era um encorajamento. Através dessa carta, e ao receber essa carta, isso lhe daria mais força e autoridade para confrontar os erros daquela igreja. É assim que nós fazemos com a palavra de Deus. Eu não tenho nem autoridade para te confrontar, eu não tenho autoridade, mas quando eu me disponho com a palavra de Deus, sim, eu tenho autoridade por causa da palavra de Deus, e você tem autoridade pela palavra de Deus para confrontar qualquer pessoa, admoestar sobre o seu erro, confrontá-lo. Você tem toda a autoridade de Deus. Não tenha medo. Um dos principais papéis assim da igreja é a admoestação. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos o quê? Admoestações. Antes façamos admoestações. Então você está inserido no corpo também para fazer admoestações. Você lembra a última vez que você admoestou alguém ou foi admoestado? A igreja que não faz isso, que não tem um exercício da admoestação, ela corre risco. Quando você não é admoestado e você não se deixa admoestar, e você não entende o valor da admoestação para a sua vida, e o quanto isso é importante para a igreja, a sua vida está correndo risco. E a vida da igreja está correndo risco. Então, quando Paulo, ele diz, admoeste, não tenha medo. Não tenha medo. Mas tem homens aí sábios, inteligentes, usando de outra doutrina, dizendo ser mestres, grandes pregadores aí. Sim, mas você tem a palavra de Deus. Admoeste-os. Confronte, prega, insta, quer seja oportuno ou não, Timóteo, faça isso, em nome do Senhor, e use a palavra de Deus.
Sem admoestação, não existe uma definição das doutrinas. Nós não vamos conhecer, de fato, o propósito de Deus em nossas vidas. Existe, na verdade, uma indefinição no meu evangelho sobre os fundamentos da fé cristã. Porque não estudamos e, como somos confrontados pela palavra, nós ignoramos. Porque nós não conhecemos como deveríamos conhecer, se aprofundar nas Escrituras, conhecer a natureza do nosso pecado à luz da palavra de Deus, conhecer o que Deus fez por nós, quem Deus é, como Ele realizou a sua obra, quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós ignoramos os fundamentos da fé cristã, nós não estudamos, nós não combatemos aqueles que estão, nós não combatemos, e combater aqui não é simplesmente sair do nosso meio. Olha aí quantas vezes você recebe coisa, vídeos, pregações, mais pregações pelas redes sociais, e você tem combatido assim, você pessoalmente, não, isso aqui eu não quero, porque não condiz com a minha fé, isso aqui eu não creio dessa forma, eu não entendo que isso aqui seja a vontade de Deus, esse aqui não é o verdadeiro cristianismo. É assim que você olha para as Escrituras? Então, sem os fundamentos da fé cristã, nós não podemos saber nem como agradar a Deus. Sem o entendimento da verdadeira doutrina, a sã doutrina dos apóstolos, que veio de Jesus Cristo, nós não vamos saber nem como agradar a Deus. E ficamos perdidos. E usando de pressupostos, pensando, talvez isso aqui agrada a Deus, talvez isso aqui não. Não, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. E aí, quando nós não temos esse discernimento, à luz da palavra de Deus, nós não sabemos diferenciar uma doutrina errada e a sã doutrina, aí nós somos levados pelo pragmatismo, por esses movimentos que estão aí na igreja, que tudo o que dá certo é que é a verdade, não importa se está quebrando o princípio da palavra de Deus, não importa se isso fere os princípios, os valores da palavra de Deus, mas dá certo, as igrejas estão lotadas, e aí você vê coisas acontecendo, coisas que, acrescentando coisas, igrejas que parecem um palco, um show, com muitas luzes, com muita fumaça, com muita gritaria e pouca palavra, com muito entretenimento, com muita musicalidade, nada contra a música, o louvor, ele faz parte do culto, mas muitas vezes o que a gente pensa, olha as letras da música, misericórdia. Então, o que acontece é isso, existe uma indefinição no meu evangelho, porque não conhece os fundamentos da fé cristã. E nós ficamos usando aquela expressão no popular, ficamos boiando. Isso é bíblico. E nós não sabemos diferenciar, nós não sabemos ter esse discernimento. E aí somos levados pelo misticismo, pelas suposições, pelas nossas próprias suposições. Então, admoestar. Então, primeiro, a missão de Timóteo era, admoeste Timóteo. Você olha no versículo 3. Fica aí em Éfeso, permaneça aí, para admoestar essas pessoas, que estão andando no erro, que estão levando a outras pessoas a estar no erro. Então, admoeste, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo com aqueles que estão influenciando as pessoas ao erro dessa igreja. Não tenha medo. Irmão, peraí, irmão, isso aí está errado. Não fale isso para o seu irmão, não alimente a mágoa dele, não alimente o ressentimento. Não diga isso para o seu irmão, admoeste. Como eu falei, igreja sem admoestação é um perigo. É um perigo. Admoeste, exorte, pregue, quer seja oportuno ou não, se está no erro, chame, confronte. Então, para que possamos
de fato, mudar o nosso estilo de vida. Então, a ideia de Paulo aqui era, claro que era o desejo dele é que esses irmãos se arrependessem, esses falsos mestres se arrependessem. Olha o versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, para que eles se voltem para o primeiro amor, para que eles voltem a viver aquilo que é da vontade de Deus. O intuito era esse. Agora, se não se arrepender, depois da admoestação, aí não tem outro meio. Como Paulo muitas vezes entregou a Satanás mesmo. É um estilo de vida totalmente contrário à vontade de Deus. Quer viver esse estilo de vida? Entrega. O próprio Deus entrega. Aqueles que querem viver dentro das suas paixões infames, aqueles que querem viver o seu próprio estilo de vida, não tem outra forma, é entregar. O versículo 4, então ele fala sobre fábulas. Esses falsos mestres, eles falavam de fábulas. Nós sabemos que fábulas, muitos aqui assistem desenho, filmes, né, de fábulas. Nós sabemos que é um conto, é uma ficção, não é nada real, é uma história criada. E esses homens estavam aqui, com os seus contos, com as suas fábulas, e com certeza eles se utilizavam até de alguns livros apócrifos, esses livros que foram escritos por comunidades cristãs sem fundamento, sem inspiração, que não estavam no cano, e aí, no entanto, eles utilizavam desses livros, que muitas vezes contavam, assim, umas histórias meio, assim, que sem fundamento para a fé cristã, mas eles usavam. Eles, não dê ouvido a essas fábulas, não se ocupem com fábulas. Está dizendo não só para Timóteo, ele diz, fale para a igreja, não se ocupe com fábulas, com contos. Essa é a realidade hoje do nosso cristianismo. Quantas pessoas aí estão contando com seus contos, com as suas fábulas, tentando causar impacto nas pessoas, chamar a atenção das pessoas, contando coisas que não condiz com as Escrituras. E havia muito naquela época, até adoração aos anjos, seres celestiais eram adorados, e tudo isso tirava o foco da sã doutrina. Havia uns seres celestiais, anjos, andando no meio da igreja, até hoje, né? Tem gente que vê anjo de todo lado. Vê anjo andando, pode até ter. Eu creio que os anjos ainda podem fazer o papel, né? Podem, de alguma forma, prestar o serviço para o Senhor. Mas eu não vejo. Nunca vi um anjo. Mas, até hoje, muita gente vê anjo. E esse era um problema. Também havia outro problema, além das fábulas, as genealogias. Havia uma discussão entre eles, que eles traziam toda uma história da sua origem, né, genealógica, e havia uma discussão, porque eles pegavam essas genealogias para dizer que eles eram da descendência judaica, e eles diziam, não, eu sou da descendência judaica, e por causa disso haviam discussões, mas eram discussões sem fim, não acabavam. Parece que as discussões de hoje em dia, você já viu isso? Na internet, discussões, e não leva a lugar nenhum, e não traz nenhum impacto para a vida cristã, não muda as pessoas, mas as pessoas gostam de debates, elas criam os debates, discussões, e são especulações sem fim. Especulações sem fim, que não levam a lugar nenhum, que não muda, e quando você pensa que não, essas pessoas estão lá no mundo, e seus debates não serviram para nada. Por quê? Porque seus corações estão nessas coisas. Então, a orientação de Paulo é: oriente,
Aliás, admoeste. Admoeste essas pessoas que vêm com essas fábulas, com essas discussões sem propósito, com essas especulações autoritativas. Não, é assim, é assim. Você já imaginou essa pressão toda? É assim, você tem que crer dessa forma, e assim, e não acaba muito, nunca acaba esses debates. E eram especulações autoritativas. E isso era um problema lá no primeiro século e até hoje. Quantas pessoas gastam tempo e até estudam, nada de errado com seus estudos, com a busca do conhecimento, mas muitas vezes fazendo a coisa certa, com a motivação errada. Simplesmente para buscar reconhecimento, para buscar reconhecimento mesmo. O propósito principal é isso, eu quero ser reconhecido. E aí se utiliza dessa realidade. Mas aí a orientação de Paulo é essa, admoeste. E a nossa realidade deve ser essa, é admoestar uns aos outros. Nesse sentido também. Então, no versículo 5, agora Paulo, ele fala do intuito. O intuito de Paulo. Qual é o intuito dessa admoestação? Ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede do coração puro e de consciência boa, de fé, sem hipocrisia. Isso aqui é que é o eixo principal da nossa fé. O amor que procede dessas três coisas: coração puro, consciência limpa e fé sem fingimento. Sem hipocrisia, sem fingimento. Então, através da admoestação, essas coisas deveriam mudar o pensamento dessas pessoas. Esse é um intuito. Para o quê? Trazer eles de volta ao amor. Então, o intuito aqui, admoesta, era visando o amor. E eles não se preocupavam com as vidas, o intuito deles era a discussão, debate, e eles não pensavam o quanto, o mal que eles estavam causando ali dentro daquela igreja, com esses debates. E cadê o amor? Então esse amor, ele procede dessas três coisas: coração puro, consciência boa e fé não fingida, sem hipocrisia. Coração puro, aquele coração que Cristo nos deu, um coração regenerado, coração de carne, lembra domingo? Coração que Cristo trocou, o coração de pedra, nosso coração de pedra, por um coração de carne, um coração transformado, regenerado. Então o amor procede desse coração puro. Eu estou sensível às necessidades dos meus irmãos, eu quero ver eles crescendo, e eu preciso fazer isso através de quê? Da minha admoestação. Porque o cristão regenerado, o cristão que tem um coração de carne, que está sensível à palavra de Deus, ele deseja o mesmo estilo dele, o estilo de vida dele, para os outros. E nós sabemos que o foco é no coração. A boca fala de que o coração está cheio. As motivações vêm do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes da vida. Então esses homens não guardavam seus corações. E onde eles foram chegar, eles não tinham amor pelos irmãos. O seu intuito não era mais irmãos, mas eram os seus próprios interesses. Então, quando nós não temos um coração puro, um coração limpo, quando nós não guardamos o nosso coração, que procede de toda fonte de vida, nós vamos ter um coração sujo e o interesse sempre vai ser o nosso e não dos outros. E nós vamos chegar à ruína. Segundo,
Esse amor também procede de uma consciência limpa, consciência boa. Você não é acusado pela sua própria consciência, porque o que você faz agrada a Deus, porque o que você faz é pensando no outro, porque o que você faz é para a construção do caráter do outro também, não só o seu. E isso é ter com a consciência limpa. Agora, quando eu penso só em mim, na minha pessoa, quando eu penso só nos meus desejos, só nos meus prazeres, automaticamente, se eu sou um cristão, a minha consciência vai estar suja, consciência pesada, uma consciência. Muitas pessoas não lamentam, não se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, porque elas choram, até choram, mas porque as suas consciências, elas estão, não é a consciência de arrependimento, mas é por alguma perda. Consciência, tem uma palavrinha e não está vindo. Remorso. É apenas um remoto, de tipo, eu perdi. Sabe, muitas vezes, muitos cristãos choram, não é de acordo com o princípio, que bem-aventurados de coração puro, bem-aventurados que choram, por causa dos seus pecados, mas muitos choram simplesmente por causa das consequências das perdas. O verdadeiro choro deve ser de arrependimento, porque eu sujei o meu coração, porque eu deveria guardar o meu coração e não guardei, e agora eu estou lamentando, porque eu coloquei coisas que eu não deveria, porque eu pensei mal do meu irmão, porque eu tive desejo de vingança, porque eu não quis olhar para as debilidades também do meu irmão, exercer graça, misericórdia e tudo isso, e simplesmente olhar com muita mágoa, ressentimento, tudo isso, e eu vou sujando o meu coração. Então o amor procede irmão, é três coisinhas. O amor, irmãos, o amor procede dessas três coisas: coração puro, fé não fingida, consciência limpa. A fé não fingida, nesse caso que ele fala aqui no versículo 5, aliás, a fé não fingida é aquela pessoa que parece ter uma vida piedosa, que quer demonstrar uma coisa que não vive. Parece piedade, mas não é. Parece que é, mas não é. E tem dificuldade de mostrar quem ele é. Isso é fé fingida. É uma fé fingida. É achar que está enganando as pessoas, pode até enganar, mas ele está se enganando também. Essa fé, esse comportamento de achar de que eu sou uma pessoa tão piedosa, que eu sou uma pessoa tão justa, que eu sou uma pessoa tão certa diante de Deus, enquanto muitas vezes eu não sou. Que eu tenho sérios problemas de orgulho, de avareza, de inveja. Mas são esses problemas interior. Não é porque você anda em adultério, não é porque você está viciado numa droga, não é nada disso. É porque você luta, você tem problemas, nós temos problema de avareza, nós temos algum problema em alguma área, como avareza, desejo de vingança, mágoa, ressentimento, fofoca, intriga, falar mal dos outros. Tudo isso é um problema muito sério, são os pecadinhos aceitáveis. E que nós lidamos com ele bem facinho, mas ele vai nos alimentando o nosso coração, ele suja, e ele traz sérios problemas, só que é como aquele ferrugem, esse pecadinho é como aquele ferrugem, que vai corroendo aos poucos, e em um momento quebra, e destrói. Pecadinhos como orgulho, como a incredulidade, avareza, ciúme, contenda, mentirinha. Cadê aspa aí, Ivone? Mentirinhas. E aí, nós achamos que é isso.
Então, amor a Deus e as pessoas nasce de um coração puro, consciência limpa e fé não fingida. Amém?